desapega para conquistar. Então, você nem sempre vai ter controle da situação. E quando você está no primeiro nível da primeira gerência, é onde que é mais difícil, né? Porque normalmente a pessoa que é promovida na primeira gerência, porque ela é muito boa numa tarefa. E aí a armadilha. Ela é muito boa naquela tarefa, os colegas que ficaram, que não foram promovidos naquela hora, ela a princípio faz melhor, né? Então ela vai querer fazer para os outros. Sim, grande sacada para o profissional de marketing que está aí começando a trabalhar com inteligência artificial, é entender que a inteligência artificial não deveria substituir o seu trabalho, ela deveria somar no trabalho que você já faz. Técnicas, tecnologia, máquina, tudo é incrível, eu adoro, senão não trabalharia com isso, né? Mas ele é tudo feito para as pessoas, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marketing with a Twist. Eu sou o Mauro Palácio, sou o host do seu podcast. Hoje eu estou aqui com André Letério, que é diretor de marketing Latam da NEC. Ele vai contar um pouco aí, ele que tem uma vida de NEC, né? Empresa japonesa. Ele vai contar um pouco aqui pra gente hoje de como funciona o mindset aí da cultura japonesa para os negócios. A gente já estava batendo um papo aqui antes, tem muita coisa legal para falar. André, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco. Começa contando para o pessoal, se apresentando, conta um pouco de você, da sua carreira, né? O pessoal que não te conhece ainda possa te conhecer. Antes de mais nada, obrigado, Mauro, pelo convite. Uma honra estar aqui com a audiência. Obrigado por estarem assistindo aí e poder compartilhar um pouco dessa experiência, né? Você fala disso, né? Eu reflito, né? Eu vou fazer 30 anos de companhia ano que vem, cara. E eu nunca pensei em ficar 30 anos numa companhia. Eu sempre pensei em mudanças. E por que a mudança ela não aconteceu? E eu até hoje não penso nisso, vou ficar 35, vou ficar 40. É tão natural, só que o ambiente que eu trabalho, o ambiente que eu escolhi, que é a tecnologia, ela muda o tempo inteiro. Então, é como se eu tivesse um emprego novo, um trabalho novo, em ciclos muito curtos, porque a companhia se movimenta, a tecnologia se movimenta, e isso... Então, a gente tem que estar sempre buscando inovação, sempre buscando fazer diferente, sempre buscando coisas. Isso é apaixonante, né? Então, isso é muito do ambiente de inovação. Porque a tecnologia, se você olha qualquer coisa, e tecnologia é muita coisa, né? Só que a gente chama tecnologia da informação, telecomunicações, que usam bits, né, hoje em dia, para você tratar o mundo real através desse mundo virtual que a gente fala, que a gente se acostumou aí. Então, a gente chama o celular de tecnologia. Tudo que está por trás, data centers, redes, conectividade, software, sistemas, esse é o mundo da tecnologia da informação e da comunicação. E o que ele faz, a tecnologia, né? Ela faz efetivamente disrupção. Quando você implementa qualquer tecnologia nova numa empresa, você quer fazer o quê? Quer melhorar a produtividade, quer melhorar a eficiência, quer melhorar ganhos, quer fazer melhor, quer dar mais qualidade de vida para as pessoas, você quer fazer diferente. Isso é disrupção. Então, é um ambiente que a gente está disruptando o tempo inteiro. É um processo no cliente, é um processo interno. Então, a transformação ela é uma constante. Então, quem trabalha nesse segmento que eu trabalho tem que gostar de mudança. Se você não gosta de mudança, você vai sofrer. E isso é apaixonante. Isso é apaixonante. Então, aí você olha para a minha história, assim, né? Essa história que eu tenho de 30 anos numa companhia, de quase 30 anos numa companhia, a minha própria carreira foi assim, né? Eu estava conversando aqui nos bastidores, né? Como que eu comecei a minha vida profissional, né? E pensando na vida profissional, o que eu ia fazer, e as possibilidades eram inúmeras. Podia para fazer humanidade, tecnologia, biológicas, exatas, e o que faria, né? E eu não tinha muita clareza. Quando você é muito jovem, né? Eu entrei na faculdade muito jovem. Não tinha muita clareza do que seria, pensei em várias frentes. E aí, conversando, discutindo, vendo possibilidades, eu acabei embarcando num mundo, no mundo do futuro, que era esse mundo da tecnologia. Eu sou engenheiro de telecomunicações de formação e escolhi a engenharia nessas conversas, vendo esse mundo, essa possibilidade de trabalhar numa coisa do futuro.
e que hoje em dia, 30 anos depois, a gente está tão presente, que é tão invisível para as pessoas, né, que o celular parece uma mágica, né? Como funciona o celular? As telecomunicações fazem isso acontecer de forma com engenharia, né? Engenharia, ele pega a inovação e transforma ele em um produto de verdade, que funcione de forma correta, que o tempo inteiro esteja... A gente reclama quando a internet cai, né? Para a internet funcionar sem cair, você tem muitas técnicas de proteção e tudo mais. Isso a engenharia traz. E então, lá no início, com o André jovem, com essa, sei lá o que ia fazer, eu acho que refletindo, optei por esse mundo de transformação. E aí ao mesmo tempo, fiz informática, fiz 2 cursos, que eram cursos do futuro na época, né? E já existia, mas ele tinha uma possibilidade. Eu sou do mundo, ainda que as telecomunicações eram estatais, né? O mundo pré-celular, e aí depois não preciso contar o que é hoje, né? Todo mundo vive, todo mundo percebe que é completamente diferente o que era antes, né? Virou necessidade básica do ser humano. Totalmente, a utilidade, né? Então, se falta... Só fica sem água, mas não fica sem internet. Exatamente, sem energia elétrica, água, sem internet, como você vai ficar, né? E é o que move o mundo, né? O mundo dos dados, o mundo da informação. Então, a partir desse momento que eu tomei essa decisão, e aí fiz minha faculdade de engenharia, me formei e queria trabalhar com o segmento que eu tinha escolhido, né? E aí fiz um estágio muito legal na Petrobras, onde eu vi o mundo real daquilo, das telecomunicações funcionando, né? É uma empresa enorme, né? Ela tinha um porte, ela é a maior empresa do país, né? Mas as redes deles até hoje são de uma complexidade enorme, e eu fiz parte de uma equipe que fez projetos ali. Foi muito interessante, muito rico ver aquilo que a gente aprendia na faculdade sendo aplicado no mundo real para usar uma empresa. E desde então, eu me formei e vim para uma aventura em São Paulo. Para mim, essa aventura em São Paulo, eu sou do Rio, de origem, né? Eu sou de Niterói, seria uma coisa temporária. Passageira. Vou lá... Ficar uns 2 anos em Vou São lá me Paulo. divertir, vou desbravar o mundo, queria conhecer o mundo. E aí entrei nesse mundo, né, de uma empresa centenária, que é a NEC, que completa 125 anos de mundo aqui, agora 17 de julho, ou seja, centenário, é um outro capítulo, podemos contar um monte de história, por que dura tanto, né, e qual é o motivo, e como isso consegue ser feito. E num mundo completamente diferente, era uma grande fábrica, só que tinham possibilidades enormes para um jovem engenheiro. E um jovem engenheiro, a partir dali, eu aprendi o que era o mundo real das telecomunicações, conheci o Brasil inteiro logo no início da minha carreira, conheci São Paulo, trabalhei na implementação dos sistemas óticos, para o mundo do celular, para a conectividade do celular e depois fui fazer outros projetos, e aí acabei conhecendo muita coisa, então era muito rico, muito desafiante, aprendendo muita coisa ao mesmo tempo, até que teve um convite para eu morar na matriz da companhia, né, lá no Japão. E aí eu falei, opa, morar no exterior sempre foi uma coisa que eu tive de planos, mas no Japão, do outro lado do planeta, falei, será? E aí Você arranhava um japonês já, né? Nada. Eu tinha feito inglês de cursinho, não sabia falar inglês, sabia ler e tudo mais. E bora nessa aventura, bora nesse desafio, vamos lá. E aí fui para o Japão, passei 2 anos e meio lá, não voltei ao Brasil nenhuma vez, isso foi um pacto que eu fiz também, já que eu estou aqui, vamos aproveitar, né? E vamos aproveitar a oportunidade. Aproveitei a oportunidade tanto a nível profissional quanto a nível pessoal. Aproveitei e conheci a Ásia, estava ali do lado, né? Conheci Japão, Ásia, então sempre com essa vontade de desbravar, de conhecer, de estar presente até hoje, né? Senão você não consegue fazer essa transformação o tempo inteiro. Então, até hoje estou aprendendo o tempo inteiro, entro numa call, falo uma coisa lá, vou estudar aquilo para entender o que é isso. Então, sempre fiz isso, está muito no meu DNA. E lá foi um momento de aprendizagem, além dos meus 3 primeiros anos na companhia, como fazendo projetos de engenharia, indo a campo, fazendo acontecer,
lá no Japão foi uma oportunidade de conhecer um outro mundo, né? Um mundo global, né? Um mundo high-tech, alta tecnologia, coisas das mais inovadoras. E lá eu tive que desenvolver línguas, capacidade de línguas, né? O inglês não podia ser mais o da escola, tinha que botar na prática, porque eu trabalhava numa área internacional, a área de cabos óticos submarinos, que é o backbone da internet. Backbone é onde passam os dados do seu Netflix lá para os Estados Unidos, ou do seu Zoom que você faz com o seu amigo que está viajando, ou o seu WhatsApp, qualquer coisa passa pelos cabos óticos submarinos, que são os grandes tubos, né, de conexão do mundo da internet. E isso era projetos, né, bilionários, grandes, enormes, de conexão do planeta. Muito louco, né? Um jovem engenheiro fazendo conexão do planeta. E eu fazia parte desse time que ia vender para os clientes. Ali eu era engenheiro de sistemas. O engenheiro de sistemas era o cara que trazia a tecnologia, né? O que era desenvolvido no laboratório, transformado em produtos, transformado em sistemas avançados, e a gente desenhava para aquilo fazer sentido num sistema de um cliente. Então, isso, engenheiro de sistemas, precificava, fazia proposta, e aí ia apresentar para o cliente também. Aí comecei a ganhar traquejo de comunicação. E aí os japoneses identificaram isso, e eu nem percebi, obviamente, só que essa área tinha oportunidades também de fazer, a gente fazia muitas apresentações, inicialmente para clientes, só que eles pegavam a gente também, por exemplo, um brasileiro, que falava inglês, acho que melhor que eles, com capacidade de comunicação, e eu comecei a ter a oportunidade de participar de congressos internacionais. Então, tive que estudar muito para fazer aquilo. Então, eu representava a NEC, a área de engenharia mais avançada que tinha, apresentar esses avanços em congressos internacionais da área de sistemas óticos submarinos. Eu acho que eu fiz uns 5 no mundo. E o primeiro meu, nossa, como eu tive que estudar. Tinha que estudar em inglês, porque eu não tinha a fluência toda para subir num palco, então tinha que estar preparado ali, tinha que estudar tecnologia, saber apresentar aquilo de forma simples, subir no palco e dar conta do recado. O primeiro foi muito sofrimento, mas é um super jovem, né? Quantos anos? Super jovem, eu tinha 25, 26 anos. Eu acho que o primeiro deve ter sido com 26 anos. E não tinha tido experiência internacional anterior. Eu tinha feito uma viagem a trabalho, acho que antes, para os Estados Unidos, antes de morar no Japão. Então, eu era muito jovem e sem essa vivência internacional. Não tinha. Uma pessoa muito do Brasil, criado no Brasil, falava português, não tinha essas referências tanto em inglês. Hoje em dia é tudo muito mais conectado, né? Sim. Hoje em dia o YouTube tem conteúdo à vontade, você tem contato com outras línguas de forma muito mais presente na juventude atual, né? Então era um grande desafio. Então tinha vários grandes desafios. Desafio da língua, desafio da tecnologia e desafio de dominar um palco, cara, que não é fácil, né? Você chegar lá e você dominar e fazer aquilo acontecer. E eu fui bem avaliado na primeira participação. E aí começaram a me dar mais. E aí eu fiz alguns. E, óbvio, sempre tinha aquele frio na barriga. Preparação é sempre muito importante. E fui me desenvolvendo ali. Então, tive essa experiência intensa de tecnologia de ponta, relacionamento de negócios internacionais, de conexão internacional. Eram sempre esses projetos muito grandes, eram sempre consórcios entre países, entre operadoras de países. Então, eram projetos complexos, muito complexos, e tive muito essa experiência de me desenvolver em comunicação intercultural, né, entre países e tudo mais. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei mais para trabalhar também. Trabalhava mais com uma parte era engenharia de vendas. Comecei a migrar para o mundo ainda mais de clientes. Eu sempre tive presente em clientes, mesmo no início da minha carreira. Tá? Sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito, de estar no mercado. E aí eu fui migrando para vendas, engenharia de vendas, que era... O engenheiro de sistemas é muito próximo disso, né? Você faz o projeto e vai vender o projeto para o seu cliente. Você desenha junto, volta para dentro de casa, refaz o projeto e tudo mais. E aí, nessas oportunidades, eu migrei naturalmente para a área de vendas. Sempre querendo desafio, a empresa estava abrindo uma área nova de governo e eu lá me candidatei. Quero
quero trabalhar mais com negócios complexos, tive essa experiência lá fora, mais vendas. Aí eu aprendi o mundo das vendas, Mauro, que quando você é um engenheiro em si, você tem muito foco no produto, na solução, você tem um amor àquilo, e a venda é uma arte, é uma coisa diferente, né? Porque você tem que muitas vezes se desapegar ao seu produto, à sua oferta, e se colocar na posição do cliente e trazer aquilo para dentro de casa, a necessidade do cliente, as dores, os problemas que ele tem, como você faz aquilo para avançar. Você tem que ser um consultor do seu cliente, principalmente nessas vendas de negócios complexos. E aí foi uma escola incrível também. E aí eu passei por área de governo, área de empresas, e foi uma experiência muito rica e interessante. Só que sempre tive esse pezinho na comunicação, no marketing, mas não sabia, não tinha isso identificado. Até que me convidaram para assumir uma área de marketing da companhia. E me explicaram por quê. E aí me falaram das características e tudo mais. Eu falei, sério? Eu sou engenheiro, vou fazer marketing. Marketing é outra coisa. E aí, tá, deixa eu pensar. Fui estudar, né? Peguei livro, fui fazer curso. Fiz primeiro cursos intensivos. Fiz um curso intensivo de comunicação empresarial, acho que outro de marketing na SPM. E eu falei, legal isso aqui, hein? Acho que faz sentido. Acho que faz sentido. E aí assumi a posição. E não tocava na parte de eventos, de comunicação tanto. Fazia mais estratégia de marketing, pensava em produto, business case, business plan, toda a parte de planejamento de marketing. E tinha uma equipe que fazia os eventos, fazia a comunicação em si. E aí, só que eu assumi a área, né? E eu tive que aprender a fazer aquilo ali também. E aí fui me apaixonando por esse mundo, né? De dar nexo às coisas, né? Fazer sentido às coisas e comunicar aquilo para o mercado. E quando isso aconteceu, foi bem interessante, que aí eu fui lá fazer o meu MBA em marketing, né? Para poder, eu tenho que entender, me apropriar dessa disciplina. Então, aí foi que efetivamente eu fiz o meu twist na carreira, né? De engenharia para o marketing e aí assumi uma posição de comunicação em relações públicas. Comunicações em relações públicas. Porque, a princípio, eu trabalhei numa área, que era a área de empresas e governo da companhia, e quando eu virei corporativo, que assumi a companhia como um todo, eu passei a me concentrar mais nessa parte da parte de comunicação de marketing, que a gente chama internamente de Marcom, relações públicas e tudo mais. E não tanto no planejamento do portfólio, que era um papel que eu tinha anteriormente. E venho fazendo isso há alguns anos já. E é apaixonante. É uma área assim que não tem... você não fica chateado ou sem problemas ou sem questões a resolver. Tem sempre um ponto, né? Fazer evento é uma coisa apaixonante, ao mesmo tempo desafiante, né? Porque... Eu ouço as histórias aqui, sempre onde estão os desafios aí, tem um eventinho no meio. Se você não gosta de imprevistos, se você não gosta você não vai fazer evento, cara. O evento, esse é o nome, né? Se não seria o nome, não seria evento, é uma coisa eventual. Então, tenha jogo de cintura para os problemas que vão ter. Então, só que ele é muito gratificante, que você entrega as ações, você vê o resultado ali na prática. Isso é muito legal, muitas vezes, porque um negócio que a gente está inserido, Mauro, é um negócio de projetos longos. Um projeto de 6 meses é rápido, né? Tem projetos que levam anos para acontecer, porque são projetos complexos. Então, quando você faz ações, você percebe. Então, ele tem um grau de gratificação para a companhia, vendo as coisas darem, opa, gerou interesse, opa, isso aqui fez sentido, opa, isso aqui avançou de alguma forma. Então, é um ambiente muito rico e muito intenso. Então, essa é um pouco da história de transformação do André, né, da carreira e onde eu estou inserido para chegar até hoje aonde eu estou, né? E aí vocês não têm, então, produto de prateleira, tudo são super projetos customizados quando a gente fala de NEC. A gente fala muito em cocriação. E integração, cocriação. Então, a gente tem coisas no portfólio, assim, a gente tem softwares, hoje em dia a gente não tem mais muito hardware, tá? Então, a gente tem determinadas coisas, em processos de serviço, tá? O que a gente faz? A gente junta esse Lego para entregar alguma coisa para o cliente. Tem cliente, muitas vezes, que quer só comprar
um produto específico. E aí a gente tem uma constelação de parceiros que nos suportam nisso. Então, a gente formata as nossas ofertas, tem hardware, tem software e tem serviços. Normalmente, o hardware, os produtos são de parceiros estratégicos que a gente tem. Alguns locais, muitos regionais e os maiores são parceiros globais. Então, tem uma complexidade que o portfólio ele não é homogêneo no mundo inteiro. Então, por quê? Por que isso acontece numa empresa como a NEC? Como eu falei que a questão é co-criar, e a gente tem uma ênfase, um foco muito grande no cliente. Essa é uma grande essência da organização. Todo mundo fala isso, né? Foco no cliente, se você não tiver foco no cliente, você morre, né? Claro, isso acontece. Se você olha uma empresa com uma característica como a NEC, nesse DNA japonês, nipônico, ele tem um foco no cliente que é ainda maior. Você percebe isso se você for no Japão claramente. Isso é muito da sociedade. Então, você entra lá numa loja de $1, né? Não é um pouco menos de $1, chama lá Ryakuen, loja de 100 ienes. E tem produtos muito baratos, né? Que seria de R$1,99, nem sei se existe mais isso, de R$5, coisas muito baratas. Se entra numa loja dessa aqui, se entra numa loja dessa no Japão, é completamente diferente. Lá na sociedade japonesa, eles têm um nível de aceitação na qualidade que é diferente. Então, o cortador de unha vai ser melhor do que o cortador de unha que tem aqui. Produtos simples, lá eles aceitam um nível de qualidade superior. Uma camiseta vai durar mais tempo do que uma camiseta que a gente compra aqui. É coisa da sociedade. E se você olhar o nível de atendimento no serviço, né, isso é muito premente também. Você entra num qualquer loja, menor que seja, qualquer restaurante, eles te dão um irashimasen, um bem-vindo. Eles tratam o cliente de forma muito genuína. Quando sai, agradece. Isso em todos. E se eles não conseguem, eles põem a maquininha para falar. Eles põem a maquininha lá para dar bem-vindo, uma maquininha lá para dar o muito obrigado por ter participado na loja, de repente, para ele não perder. Põe um sensor na porta para fazer isso. E aí, a excelência no serviço e a excelência no produto, ela tem um nível acima do que a gente está acostumado. E isso está muito na essência, então, da companhia. Se você olhar a forma que a gente faz negócio, a gente normalmente tenta entrar num cliente e ficar naquele cliente. E o cliente normalmente é muito fiel a uma empresa como a NEC. Fazer isso, você não consegue fazer em coisas simples. Você tem que fazer em projetos mais complexos. Então, acaba naturalmente a gente se concentrando em clientes maiores, clientes que precisam de ajuda, como se fosse quase uma consultoria, que a gente ajuda a eles a coisas além do que a gente tem. Então, a gente desenvolveu muito a nossa capacidade de integração. Então, muitos dos parceiros estratégicos que têm boas ofertas de produtos e soluções se juntam a gente, compõem a nossa oferta e a gente consegue levar mais valor ao cliente. Então, então, a gente acompanha esse cliente de forma muito mais longa na sua jornada. Então, se você olha o nível de comprometimento com o cliente da NEC, ele é muito genuíno. Ele é um comprometimento que você vai até o fim. Você não deixa aquele cliente na mão, mesmo que aquilo gere perdas para a organização. Mesmo que aquilo gere problemas para a organização, ele vai lá cumprir o compromisso que ele fez até o fim. Isso traz essa essência e a forma que se faz negócios na companhia. Então, a gente fala muito de cocriação. Então, escutar o cliente, ouvir o cliente, volta para dentro de casa, monta a oferta, isso leva tempo. Então, tem muito dessa característica da origem da companhia, como a gente faz negócio hoje em dia, no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. E aqui no Brasil, a gente também é muito longevo, né? A gente tem 55 anos de operação e que tem muito dessa característica colocada, mesmo tendo o portfólio tendo trocado completamente nos últimos anos, mesmo da forma. A gente aqui era um grande fabricante, fazia os produtos. Hoje em dia, a gente faz a solução. Então, o produto pode ser dos nossos parceiros, preferencialmente os hardware ou alguns softwares dos nossos parceiros, onde a gente agrega softwares nossos ou serviços nossos para entregar uma oferta que faça sentido para o cliente, para resolver essa complexidade que a gente tem do mundo da tecnologia, que está lá no início da minha carreira, né?
das telecomunicações, da tecnologia da informação, de como você coloca um software, como que se automatiza um processo, como que você cria uma cidade mais inteligente, como que você melhora a identificação do cidadão por meio de tecnologias biométricas, que são a chave do seu corpo, né? Qualquer chave que você tenha, você pode trocar, né? Um chaveiro ou qualquer coisa que você tenha físico, ele sai de você. A sua biometria é sua, o seu rosto, a sua íris, o seu dedo. Então, não tem nada mais natural de se identificar uma pessoa de forma única com o uso de técnicas de biometria. A ANEC, por exemplo, é líder nesse tipo de solução há mais de 40 anos. A gente já fazia lá projetos que você vê na televisão do CSI. Isso a gente já faz há muito tempo e está sempre nos bastidores, construindo essas coisas juntos com clientes. E a gente tem vários clientes aqui no Brasil que usam isso, principalmente no mundo governamental, de identificação das pessoas. Eu acho muito legal e acho prático, né? Tá cada vez mais fácil se identificar e cada vez mais seguro. É muito legal saber que a ANEC está por trás aí de toda essa tecnologia. A gente estava falando aqui um pouquinho antes de como é impressionante a quantidade de empresas centenárias japonesas, né? Que as empresas são empresas longevas, né? É muito comum de se ter isso e acho que se atribui isso a essa diferenciação aí desde você está dizendo aí da qualidade, né? De aceitar um padrão de qualidade sempre superior, dessa orientação para o cliente, né? O que mais você acha que leva essas empresas aí de matriz japonesa a serem tão prósperas? Tem um senso de sociedade muito forte, Mauro. Então, a gente estava conversando nos bastidores aqui, uma coisa que acho que até tem uma série na televisão sobre isso. As crianças muito jovens, de 5 anos, 5 anos um pouquinho mais, elas vão sozinhas para a escolinha lá, sozinhas, sem os pais. Se você anda no Japão, você acha aquilo inacreditável. Como um pai irresponsável largou essa criança sozinha. Mas o senso de sociedade, ele é muito forte. Então, a sociedade protege um ao outro, se respeita um ao outro. O carro, vê uma criança, já vai mais devagar, já para. A pessoa meio que está andando na rua já ajuda a direcionar, fica de olho. É um senso de sociedade que funciona de forma muito harmônica. Então, por isso que você acaba não tendo, por exemplo, lixo na rua. Porque lixo, se eu criei o lixo, eu vou levar o lixo embora. Isso é uma coisa que está no DNA das pessoas. A gente, na Copa, aqui a gente teve essa experiência. Você não precisa educar, né, as pessoas. Lixo é no lixo, hein, pelo amor de Deus, né? Já é natural. É um respeito ao outro, o senso de sociedade, o senso de comunidade, que quem vive lá vê isso acontecer. E a gente viveu aqui, quando teve, acho que foi a Copa, não, foi a Olimpíada, ou a Copa, não lembro bem, os japoneses saíram do estádio limpando o estádio. Isso ficou muito claro, a sociedade brasileira ficou surpresa. Como pode isso? Isso é tão natural para eles, tão natural. Eles levam lá, como no trem-bala, eles comem uma comida lá, chama bentô, né? Praticidade, não sei o quê, come aquilo ali, cara, o lixo ele não joga fora ali, ele leva embora e joga no local que tem que ser jogado. Não deixa lá para alguém ficar limpando. Isso é uma coisa que são detalhes da sociedade que refletem muito isso que você está falando de ser centenário, né? Então, como tem o cuidado com as pessoas, o senso de sociedade, o respeito ao outro de forma muito forte, né? Uma sociedade milenar criada dessa forma, as empresas e o governo são espelhos dessa sociedade. O que acontece? Uma empresa tem um senso de propósito muito forte. Muito forte. Então, a ANEC pensa o tempo inteiro, por exemplo, qual o propósito dela. Isso tem muito claro, o que ela faz. E é genuíno que ela quer fazer coisas que agreguem para a sociedade. Quer que a sociedade seja mais igualitária, mais protegida, mais segura. E isso você vê em tudo que a gente faz. Isso, se você olha, não é só a ANEC que faz isso, são as empresas japonesas que normalmente fazem isso, o governo faz isso, de uma forma estruturada. Então, a sociedade, todos os seus entes, eles têm uma responsabilidade com a sociedade de uma forma ainda, eu acho que maior do que a gente está acostumado no mundo mais individualista ocidental. E aí as empresas, elas acabam sendo muito longevas, porque elas se relacionam de forma muito mais responsável
O governo se relaciona de forma muito mais responsável, pensando no todo, tá? E isso parece, às vezes, fala assim, então é burocrático, é lento. Não é isso que acontece. Uma empresa, para ser centenária, ela tem que se destruir toda hora, o tempo inteiro. Ela faz a estruturação o tempo inteiro, porque a sociedade está se transformando. E a gente que trabalha com tecnologia é pior ainda, porque os nossos produtos, as nossas soluções ficam obsoletas muito rapidamente. Então, uma tecnologia que funciona hoje, daqui a 5 anos, ela não é mais. Ela virou peça de museu. Poxa, você criou uma empresa para vender aquele produto, aquela solução. Então, 5 anos depois, você não vai mais existir? Se você for pensar a própria NEC, né? Imagino que o portfólio, 100% do portfólio da NEC hoje não existia na fundação, né? O que a NEC fazia na fundação até? A NEC ela foi criada... isso é uma coisa de história, assim. Eu sei por alto, não sou especialista no ramo, mas era uma época que o Japão estava fechado. Acho que foi até 1850, mais ou menos. Era um país totalmente fechado. E aí ele resolveu... Poxa, vamos olhar o que está acontecendo no mundo aí. E aí começou a mandar japoneses mais desenvolvidos em si para estudarem no resto do planeta. E, obviamente, muitos deles foram para os Estados Unidos. E um desses japoneses foi o nosso fundador, o Iwadari. Ele trabalhou com o Thomas Edison e desenvolveu uma relação com ele nos Estados Unidos, e aí ele voltou para o Japão e depois que aprendeu que começava a se ter telefonia, e foi implementar isso no Japão. Então ele foi implementar soluções de telefonia no Japão no início. O começo da telefonia no mundo. Então a NEC já surgiu inovadora, porque não existia no Japão. Ela foi a primeira joint venture japonesa, de uma empresa japonesa, uma empresa de capital americano, por esse empreendedor que é o Iwadari, que os princípios da companhia que a gente usa até hoje, foram feitos por ele. Better Products, Better Services. Já tem o tal do processo da melhoria contínua. Sim. Não é o best, é o better, porque nunca está bom. Está sempre melhorando. E é tudo a ver com o que a gente faz hoje, tudo a ver com como a NEC se prepara. Então, ela começou ali, e obviamente que aí virou muito relevante. Durante um tempo, ela era só uma importadora, ela só importava, mas ela aprendeu a fazer aquilo e aí começou a se desenvolver. E aí tem uma história de inovação incrível, né? Então, tem marcos das Olimpíadas de 64, se eu não me engano, que foi no Japão. O imperador queria... O Japão era um país pobre, teve muita imigração, né? E o Brasil foi um dos países. O Brasil é um país de imigrantes, né? E todos nós aqui somos imigrantes, uns mais recentes, uns mais antigos, e todos não, né? Mas boa parte das pessoas, a maioria dos brasileiros são imigrantes miscigenados com várias pessoas do mundo e dos povos originários aqui também. E os japoneses foram um desses que vieram para cá, acho que no início do século, né? Kasato Maru, acho que é o navio, e na primeira imigração vindo atrás de uma terra que tinha ouro, que era o café, né? Era o café na época, e eles vieram para cá atrás desse sonho do Eldorado e tudo mais. Normalmente famílias mais pobres que vieram para cá, e aí vieram muitos. O último número que eu vi, o Brasil tem em torno de 2 milhões de descendentes japoneses. Aqui é o país que mais tem descendentes japoneses no mundo. O segundo é os Estados Unidos, acho que é 1,5 milhão. E aqui em São Paulo é uma das maiores cidades, né? Eles vieram, criaram raiz. O Brasil é um país de imigrantes que recebe bem as pessoas de fora, não tem essa tradição de receber bem as pessoas de fora, e eles hoje em dia fazem parte da sociedade e totalmente integrados, né? Então, o Japão ele passou por esse ciclo de expansão, de tentar se globalizar muito nessa época, né, que criando lá e sendo relevante, fazendo telecomunicações. E aí, em 64, que é a história que eu ia contar, o fio da meada é esse. O imperador japonês falou que assim, poxa, a gente cresceu muito, né? A gente desenvolveu muitas tecnologias, a gente hoje em dia começou a enriquecer e a gente mandou um monte de japoneses para o mundo aí, que foram desbravar.
eu quero mandar, quero que os japoneses vejam a bandeira do Japão com cor. Então, se desenvolveu lá em 64 a TV a cores. Aqui no Brasil, acho que foi na Copa de 70 que chegou, né, a TV a cores, mas lá se desenvolveu isso. Então, primeiro a transmissão de TV a cores foi no Japão. O fax foi desenvolvido por lá também, isso dentro dos laboratórios da NEC. E várias inovações foram surgidas. Eu contei aqui já da parte de biometria, né, que é pioneira no mundo de pegar características humanas, principalmente a impressão digital no início, né, e transformar isso em técnica. Você transforma em vetores, muita engenharia no meio, muito processamento, que aí você identifica por meio de um algoritmo e isso fica facilmente identificável numa base de dados, chega a ter de bilhões de pessoas na Índia, por exemplo, 1,4 bilhões. E aí, várias dessas inovações foram criadas nos laboratórios da NEC. Aqui no Brasil, para a gente trazer para o nosso contexto, a NEC foi a primeira empresa, por exemplo, que trouxe o sistema de micro-ondas e fez o sistema de micro-ondas Rio-São Paulo. Então, a gente implementou, a gente veio para cá na época de 60 e poucos, para fazer a interligação nacional por meio das telecomunicações. Então, não existia ligação telefônica entre Rio e São Paulo da forma que existia. Antes era tudo fio, né? Telefonia já existe há muito tempo, mas ele era diferente, ele foi evoluindo. Ele era basicamente conexão de fio, depois você digitalizou isso, colocou rádios, e aí você tinha mais canais para fazer transmissão. O rádio é super importante, é super usado hoje em dia, de forma diferente, mas ele te dá agilidade, flexibilidade, você colocar, em vez de passar um cabo no meio da floresta, você coloca 40 quilômetros, 80 quilômetros, um rádio, uma ponta a outra, você já faz uma conexão. Hoje em dia você precisa de mais potência, então acaba sendo as fibras óticas sendo a solução, mais potência, mais capacidade de banda, né? Acaba sendo mais importante. Mas então a NEC trouxe muita inovação. Então, inovação nessa parte de conectividade do país. Primeiro cabo de fibra ótica Rio-São Paulo, acho que a NEC que implementou. Primeiro supercomputador de previsão do tempo no INPE. Primeiro a gente que trouxe a telefonia celular para o país. Então, primeiro no sistema analógico, depois no sistema digital, no CDMA, lá na década de 90, né, no início das... Então, é uma empresa com um DNA de inovação muito grande. Então, a sociedade japonesa, ela valoriza esse tipo de empresa que consegue entregar muito valor à sociedade. Essas empresas, que é a sua pergunta original, elas acabam ficando centenárias. E se elas têm uma capacidade de se recriar o tempo inteiro, de se disruptar, de se pensar no futuro o tempo inteiro, que é uma característica do planejamento de longo prazo que existe no Japão, ela acaba sendo perene. Então, você acaba tendo essa característica muito forte. E como tem um compromisso com o cliente muito, muito forte, o cliente acaba apoiando. O cliente acaba valorizando isso e tendo relações perenes. Eu acho que é um pouco da fórmula de perenidade de uma empresa do mundo nipônico, por exemplo. Sabe o que eu acho muito interessante ouvindo você falar? É que me parece que se leva muito a sério a coisa da missão, visão, valores e propósito, né? Que acho que muitas empresas tá lá para inglês ver, né? O pessoal gosta de dizer, tem lá uma missão, um propósito, valor, ninguém nem sabe direito o que é, para que serve, é genérico, né? Você para ler às vezes missão, propósito, valores de empresa, você olha e fala assim, isso aqui é completamente genérico, né? E aqui a gente tem um olhar de uma visão para o futuro que de fato é entendida e valorizada e se planeja para de fato concluir essas visões, né? É um exercício diário, né? É um exercício diário. Muita gente, quem chega na empresa muitas vezes não percebe isso, mas isso naturalmente está nos planos. Então, a NEC muda. Ela muda assim toda hora? Tem um pensar. Tem uma questão do consenso. Tem uma questão do... Você não muda porque eu quero. Não, tem uma questão do time, da equipe. Mas ele tem uma essência no cliente, essência na qualidade, numa entrega, que isso é a essência. E aí fica fácil de botar isso na visão e na missão, né? Porque faz parte da essência.
Sim. E em transformação, né? Em transformação. Porque o mundo se transformou. O mundo hoje em dia é uma aldeia global. A gente não pode viver mais em silos, né? Então, como isso tudo funciona, como uma cultura, como que o Japão, com essa cultura tão característica de retorno para a sociedade, se adapta num país que tem uma cultura um pouco diferente. Então, você não pode ser na pedra também, você tem muita adaptação e para você conseguir trabalhar com diversas sociedades, né? E isso é um processo contínuo de amadurecimento, mas que a essência do fundador, aquilo que eu falei lá, é impressionante como tá, porque isso faz parte de como se organiza, né? Então, acho que esse é um pouco do pulo do gato desse mundo em transformação constante, né? Você sabe que eu não tenho toda essa experiência que você tem com o universo do Japão, mas a gente vivenciou isso um pouco aqui na agência. A gente hoje, um dos principais clientes nossos é a Canon, que é uma empresa japonesa e que também está ali desde os primórdios ali, né? Foi uma dos criadoras de lentes, da fotografia, né? Contribuiu para tudo que a gente vive hoje. Estamos sendo filmados aqui com a câmera da Canon. E a gente consegue ver como essa cultura do japonês é levada muito a sério por eles, né? Só que a gente teve um episódio aqui na nossa história que foi um episódio muito importante. Isso já deve fazer uns 6 anos, né? Há mais ou menos uns 6 anos. O principal cliente aqui da agência na época era a Itautec, que Itautec era a líder brasileira em automação bancária, né? E uma das líderes em automação comercial, e aí tinha uma série de outros portfólios aí dentro desse universo da tecnologia também. E a Itautec passou por um processo de fusão, né, de M&A, com a Oki, empresa centenária também. E eu consegui ver de perto a grande diferença depois que a Oki assumiu, como o japonês ele traz de fato os valores e a cultura deles, e eles não abrem mão, né, de trazer isso muito forte. Então a gente viu uma série de mudanças, algumas até difíceis, né, a gente se adaptar. A gente estava atendendo uma empresa nacional brasileira e passou a atender uma empresa japonesa com os executivos, que todos os executivos vieram do Japão, né, que nenhum deles falava português, então a gente tinha que ter um interlocutor ali, de certa forma. E foi uma experiência muito interessante de ver realmente como quando eles estão fazendo uma operação internacional, e acho que talvez você consiga ver isso também com bastante clareza no Brasil, eles fazem questão de, claro, respeitar aqui a cultura do Brasil, mas trazer também esse DNA deles, que é um grande diferencial. E às vezes não dá certo, tá? Muitas vezes o modelo não vai dar certo, mas é assim mesmo como funciona. Então tem um choque de cultura, um choque de gestão, muitas vezes. Você tem que ter uma flexibilidade e tentar chegar num lugar comum para aquilo funcionar. Mas tem uma coisa muito interessante também, Mauro, isso é uma característica da NEC em si. Ela tem um respeito pelas pessoas de forma genuína. E trabalhar na empresa como a NEC, a gente é muito respeitado, muito valorizado. E o profissional em si, parece que vai vir aquele negócio rigoroso. Não, eles se adequam muito, e se eles confiam em você, a gente tem uma certa liberdade de execução e de operação. Então eu tenho regras, eu tenho compliance, eu tenho formas, eu tenho um monte de coisa que eu tenho que ter clareza, que eu tenho que respeitar. Mas tem outras que eu tenho muita flexibilidade. Sim. De criar, de inovar, de fazer coisas diferentes. Então, a questão do respeito do um ao outro é mútuo. Então, isso é muito legal. Então, é um território que a gente pode inovar e fazer coisas diferentes, coisas impensadas, respeitando os limites, né? E quando dá certo, então, esse casamento é muito legal, é muito interessante. Se você tem que abrir mão de algumas coisas, aceitar outras, e aí construir um negócio junto. E a partir do momento que você conquista a confiança, você ganha liberdade. Isso é um processo mais natural. Sim. Mas acontece muito. Mas uma empresa, no marketing, por exemplo, ou em qualquer coisa que a gente faça aqui, tem uma questão de ordem que eles dão, mas tem a questão do respeito da sua visão como um cara que está no local. Muitas vezes você não consegue
você tem que respeitar a direção comum, mas muitas vezes você consegue falar, não, vou fazer esse lado que é melhor. E eles podem fazer de um jeito aqui na América Latina, fazer de um outro jeito na Europa, respeitando determinadas diferenças. Então, tem muita flexibilidade, embora não pareça, tem muita flexibilidade na ação. Então, se você é um profissional que gosta de inovar, gosta de fazer diferente, é muito legal. Porque você pode testar modelos dentro da disciplina do marketing, por exemplo. Eu posso juntar disciplinas que às vezes parecem que não podem ser juntadas. Então, juntar uma ação de relações públicas com uma ação de marketing. Como que eu faço isso? Tem que fazer respeitando seus limites, mas a gente consegue adaptar e fazer isso acontecer. Principalmente porque a gente aqui é menor. Se você olha lá na NEC no Japão, que lá é muito grande, eles têm mais limitações, né? Eles são mais departamentalizados, né? Mais funções. Funções mais claras que às vezes não se misturam muito. E a gente aqui, como é menor e olha o todo e tem esse jeito latino de relacionamento, a gente valoriza outras coisas que é importante, a gente consegue ter uma flexibilidade de juntar disciplinas dentro da camada de marketing, por exemplo, para a gente poder atingir os objetivos ligados ao que a marca quer. Então, a gente precisa se relacionar com o cliente. Né? O nosso cliente não o cliente é acima de rei, né? O cliente é Deus, é soberano. Então tá, como que a gente se relaciona de forma diferenciada com esse cliente? Como que a gente tem relevância para esse cliente? Como que a gente participa dessa jornada de transformação desse cliente? Então o marketing pega e a gente olha as nossas ferramentas, o que a gente tem de digital, de offline, de tudo mais, a gente monta pensando nisso. Então, aí dá uma flexibilidade muito grande de inovação, de testar modelos diferentes e rapidamente ver o resultado daquilo acontecendo. E se precisar mudar, a gente muda. Se precisar parar, a gente para. A gente pode inovar mesmo fazendo planejamentos de longuíssimo prazo. Então, os nossos planejamentos são longos. Então, a gente planeja um negócio, a gente está rodando o MTP 2025. Que a gente iniciou, é um ciclo de 5 anos. A gente está o 2025 até o fim de março de 2026, porque tem um deslocamento de ano fiscal, tá? E tem um norte. A gente ajustou muitas coisas. A gente tem um norte. A gente faz planejamento orçamentário para o ano seguinte, 6 meses antes. Né? A gente começa em outubro a pensar, então não tem flexibilidade nenhuma, né, André? Não é isso. Você tem um norte, um planejamento. Só que você vai executar baseado no calor do negócio. Então, na conexão, você tem que estar ligado lá com a área de vendas, ligado com a unidade de negócios, ligado com a direção para fazer os ajustes que precisam ser feitos para a gente atingir aqueles objetivos que muitas vezes são de curtíssimo prazo até. Às vezes tem um negócio que precisa ser fechado, a gente precisa trabalhar ali. Então, vamos fazer ações que sejam importantes para esse negócio, mas vamos olhar o todo também. Vamos olhar a perenidade. E vamos olhar ações de inovação. Então, a gente fica o tempo inteiro tomando decisões para atingir esse norte de longuíssimo prazo, de médio prazo e de curto prazo que a gente tem. Então, é apaixonante. Assim, o dia a dia ele é sempre um desafio. A gente está sempre muito atento ao que está acontecendo. E olhando para esses desafios, né, qual que você acha que é o maior desafio do setor hoje? É conquistar novos clientes, é retenção, é awareness? É tudo junto, né? É tudo junto. Mas para a gente, não adianta a gente conquistar muitos clientes, porque a gente não dá conta. Sim. A gente tem que conquistar uma quantidade de clientes que a gente consiga atender dentro do nosso propósito, dentro da nossa proposta de valor. Então, a gente tem desenhado o time comercial, que ele tem missão, contas nomeadas, ele sabe muito bem o território que ele vai atuar, ele é especialista daqueles territórios e a gente vai junto com eles. Então, não adianta eu fazer muito awareness e querer fazer lead generation fora da base de clientes que determinado pela equipe comercial. Aquilo não vai entrar, porque como o ciclo é longo, por mais que o negócio seja legal, ele não se realiza. Então, porque eu tenho que construir um relacionamento com aquele cliente. Então, eu tenho que gerar negócios dentro daquela base onde eu vou conseguir seguir nessa proposta de valor, de gerar o relacionamento, ser relevante para aquele cliente. Então, eu tenho que ajustar muito as ofertas e ajustar muito as táticas de marketing
para a gente atuar na direção estratégica que está sendo executada naquele ciclo de um ano que obviamente, como eu falei, tem ajustes o tempo inteiro, né? Então, ele é muito assim. Então, a gente é muito sniper, né? Tem um trabalho de branding, por exemplo, mas tentando atacar contas definidas agora ou contas que têm potencial para frente. Mas não adianta fazer uma campanha de lead generation fora da minha conta, fora do território. Sim. Ele é inócuo, entendeu? Então, esses ajustes que a gente precisa fazer no dia a dia. Às vezes tem ferramentas apaixonantes. Putz, por que a gente não faz isso? Pô, seria legal pra caramba. Mas vai gerar o resultado que a gente precisa agora? Não, vai gerar muito resultado para o futuro. Eu falei, mas agora eu estou precisando disso aqui. Então, esse ajuste é o ajuste que a gente precisa fazer sempre no dia a dia. Né? É um olhar para uma priorização constante. Sem esquecer o longo prazo. Tá? Sim. Não esqueça o longo prazo, não esqueça o médio prazo, não esqueça o curto prazo. Senão a gente perde a essência de marketing, senão a gente vira pura vendas. Né? E marketing tem outras responsabilidades na corporação. Isso é uma luta diária de empresa muito result-driven, né? Que você olha muito curto prazo. Então, você fica fazendo ações só de retorno de curto prazo. E como a gente tem visões longas, eu não posso perder isso. Então, eu tenho que ficar o tempo inteiro lá dosando a escassez, né? Porque a escassez é o mundo que a gente vive, né? E isso o negócio é a escassez. Então, não existe verba infinita. É sempre escasso. E você tem que sempre tomar melhores decisões porque as oportunidades são muitas. Né? Então, esse que é o trabalho do dia a dia de um gestor, de tentar fazer acontecer, porque nem sempre você consegue fazer coisas de curtíssimo prazo. Eu não consigo fazer um evento amanhã. Cara, tem um prazo para fazer um evento, fazer uma campanha, fazer uma priorização de conteúdos estratégicos. Não dá para fazer assim, tem prazos para fazer. Então, a gente tem que estar sempre olhando a necessidade do negócio, entender muito da disciplina de marketing, o que a gente faz, saber executar, ter bons parceiros para fazer executar e transformar em planos em execução, né? Fazer acontecer efetivamente se estiver planejado. Né? Muito bom. E se você está curtindo esse bate-papo, não esqueça de deixar a sua curtidinha aí, deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Não sei se você está ouvindo aí somente áudio nos nossos canais de streaming ou está vendo vídeo aí no YouTube. Então, deixe a sua curtida, compartilhe se você acha que esse conteúdo aí pode ajudar alguém, para ajudar aí o canal a crescer e a gente ter cada vez mais pessoas assistindo a conversas incríveis como essa que eu estou tendo aqui com o André. André, conta para mim agora, você falou um pouco aí dos desafios, né, que vocês têm superado. Você tem algum case, alguma ação muito legal para contar para a gente, alguma coisa que você fez ao longo desses 30 anos aí que você tem muito orgulho e fala, putz, isso aqui é muito legal e eu tenho um carinho especial por essa ação aí que a gente fez, algum evento, alguma campanha? Cara, tem várias coisas, né? Várias coisas. Eu acho que se você olhar a essência dessa questão de dar nexo à complexidade, né? Acho que a gente tem muito retorno em conseguir fazer isso acontecer, em tangibilizar essa complexidade em algumas ações que a gente faz. Então, alguns eventos que a gente trata o cliente, relações públicas, mostrar isso para a sociedade, mostrar isso para o cliente tanto mais simples quanto mais complexo. Essa tangibilização a gente faz muito relacionado em qualquer evento que a gente faz. Tá? Pode ser um maior, pode ser um menor, depende muito do público que a gente trata. Então, fazer eventos que sejam efetivamente relevantes, eu acho que é uma característica que a gente tem, que eu executo como time há alguns anos já também. E sem amor ao evento. Pode ser que a gente deixe de fazer, pode ser que seja relevante naquele momento, pode ser que a gente tenha que fazer outras coisas depois. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante, que às vezes parece que a gente faz com tanta paixão aqui, esse cara quer fazer aquilo por fazer. Não é isso, né? Desde que traga o resultado que a gente está precisando tratar. Então, a disciplina de eventos tem muitas coisas legais. Mas tem um projeto que eu tenho um carinho, que a gente faz há quase 5 anos. A gente criou, junto com um parceiro nosso, há mais de 5 anos, um programa de rádio aqui no Brasil,
que é no Grupo Estado, que a gente chama Start Eldorado. E aquilo ali foi uma surpresa da forma que a gente criou aquilo, porque, na verdade, a gente estava fazendo campanhas de mídia na época e sempre querendo coisas diferentes, e sempre desafiando o time. E a gente criou, há mais de 5 anos, um podcast. Era um programa de rádio que virou um podcast, e onde a gente tratava de transformação digital. A gente viu aquilo, transformação digital, vamos falar disso aí, a gente faz parte do nosso DNA, olhamos performance, olhamos aquela coisa técnica toda, não sei o que, cabia no banho, entramos, fizemos, legal pra caramba. E montamos um estúdio nesse grande evento que a gente fazia, que era o FutureCon na época. E a gente montou esse estúdio, deixou o jornalista trabalhando e super competente, e a gente viu o resultado, assim, nossa, que interessante. A gente está, além de trabalhar o conteúdo para um público mais amplo, a gente está fazendo a diferença de levar informação relevante para o mercado, de um assunto que é meio inóspito, né? Transformação digital por meio da tecnologia nas empresas, que não aparece, né? Então a gente começou a dar voz. E aí a gente, nessa questão, a gente se relaciona com essas empresas que não são nossos clientes, né? Que estão lá. E a gente não tinha muito percebido isso quando a gente fez o primeiro projeto, né? A gente, nossa, a gente ganha relevância no que a gente quer tocar. Então a gente dá voz a um executivo de uma empresa que a gente quer ter relacionamento comercial. E a gente começou a fazer isso, e é interessante, e aí a gente tem um toque de marca muito preciso naquele executivo, naquele público, naquele mundo, e a gente transformou isso num projeto corporativo. Hoje em dia é um projeto corporativo que a gente apoia, que parece branding, mas não é branding só. Ele tem muito de tratar os temas que a gente trata, que alguns deles eu trouxe aqui, dando voz a quem efetivamente faz aquilo acontecer. Não é a NEC falando pela NEC. Sim, sim. Se eu falar o que eu faço, quero ver fazer isso acontecer. Não, é quem faz acontecer. Então, a gente dá voz a essas pessoas, não são só clientes NEC, obviamente, né, o mercado que faz, ele é gerido totalmente de forma independente pelo Grupo Estado, mas que tem uma sinergia tão grande que faz todo sentido a gente estar junto com eles, porque a gente é parte dessa comunidade. A gente tem muita coisa legal para trazer de inovação, de como que se implementa aquilo, casos, clientes, mas a gente dá voz para o mercado como um todo. E esse é um projeto que iniciou como um projeto de marketing, era marketing puro ali, visibilidade inicialmente. Virou uma ação que envolve relações públicas também e virou como se fossem pequenos eventos. Então, ligou-se no grupo de eventos, no grupo de touchpoints, onde a gente encontra com clientes. E a gente convida o Start para participar de eventos que a gente promove junto com a Japan House. Então, tem uma sinergia entre os públicos. Então, aí ele acaba fazendo projetos com um grupo presencial. Esse grupo presencial, de alguma forma, é nosso target. Então, a gente mesclou ferramentas e de forma muito suave. Você tem que respeitar os limites de cada um. Tá? Então, é um projeto do Grupo Estado, que eles são donos do conteúdo para garantir isonomia, tudo, garantir que aquilo seja relevante para o público final, mas que faz sentido para a nossa estratégia, que faz sentido para a estratégia deles, que faz sentido para os nossos parceiros. Então, é um ganha-ganha. E essa junção, juntar as disciplinas, que é o que eu falei, já que eu acho que é um pouco da minha característica, como eu entendo o negócio, entendo a cultura, vivi isso, respirei isso, tenho quase 30 anos trabalhando com isso. Então, naturalmente, acabo juntando as coisas com muito respeito aos limites de cada coisa. Tá? Você não pode nunca fazer uma coisa forçada, mas fazer uma coisa que faça sentido. E aí é ganha-ganha. E aí é natural acontecer. É fácil de falar, mas você tem que tirar um pouco do seu ego e de objetivo. Você tem que deixar coisas que não seriam tão boas acontecer, e você tem que ter uma certa flexibilidade, porque a soma é ganha-ganha. Sim. O todo, ele traz muito resultado. Isso é uma coisa super inovadora. Tem mais de 5 anos,
Eu não conheço um caso similar no grupo. O Grupo NEC tem várias características e isso consegue se fazer num país com características como a do Brasil, que o relacionamento é uma coisa importante, as pessoas se relacionam de uma forma diferente, tem uma humanidade e tem um calor humano. Essas coisas acabam funcionando muito bem. Então, eu acho que contei 2 projetos aqui que me orgulho em si de fazer, mas que totalmente interligados entre si. Sim. E na questão do nexo, de fazer sentido e pegar essa complexidade e conseguir, de alguma forma, mostrar como se pode fazer. Então, trabalhando muito nessa jornada de relacionamento, de relevância, de engajamento e de suportar os nossos clientes ou o mercado nesse processo de transformação. Então, esse é o grande desafio do que a gente faz. Vendas faz isso? Vendas faz uma parte, ela tem uma função muito importante. O pré-vendas na área de engenharia faz muito importante. O marketing vem e dá como se fosse um contexto, né? E coloca isso de forma mais ampla para fazer sentido, e o benefício, e qual o retorno que se dá, que retorno que se dá para a sociedade. E isso aí está muito ligado no propósito, entendeu? Então, está tudo muito interconectado e esse é o grande desafio. Então, contei dois casos, assim, tentando colocar um pouco mais de contexto de coisas que eu me orgulho mais recentemente nos últimos anos. Muito bom. E no outro extremo, você tem alguma ação aí que deu errado ou não saiu do jeito que vocês queriam? Toda hora. Um grande perrengue, alguma história engraçada aí para contar? Possa ser contada, claro. Contar perrengue em público assim não é nunca muito fácil, né? Eu gosto de deixar o pessoal na saia justa mesmo. Não, mas errar faz parte, né? Isso parece até lugar comum, né? Que eu falo para o time, assim, que, principalmente quando você vira gestor e tudo mais, você tem que exercitar muito a generosidade, porque você tem que dar muita coisa. Se você começa a dar, as coisas voltam. Então, exercita a generosidade. Você sabe, de repente, fazer muito melhor que aquela pessoa aquilo. Deixa ela errar, deixa ela fazer, mas vai consertando, vai fazendo, e ela vai crescendo. Então, você tem que exercitar isso e desapegar, né? Porque sim. Esse é um exercício. Ai, cara, vou fazer aquilo eu mesmo. Não, deixa. É o meu maior desafio aqui também. Às vezes encosto. Nossa, o tempo inteiro a gente encosta. Deixa, bora errar. E não tem problema. Mitiga o erro, vê o que é risco, seu papel do gestor. Você não pode deixar errar um negócio que exploda a companhia. Então, você vive nesse limiar. Então, os perrengues, eu acho que são micro perrengues que acontecem o tempo inteiro. Falta alguma coisa num evento. Um fornecedor falhou. Putz, estava no meu plano. Você tem que ter muito jogo de cintura para aquilo ali nem aparecer, né? Ou você faz de um outro jeito e tudo mais. Então, os perrengues são diários. Uma grande falha, assim, uma coisa emblemática, eu não lembro assim para contar, mas pequenos perrengues, aí o tempo inteiro, né? Faltou fone porque as pessoas resolveram ouvir a tradução simultânea mesmo sabendo inglês. Por que você pegou o fone? Você sabe falar inglês? Não é mais confortável. Meu Deus, mas ele tira do outro. E aí, jogo de cintura para você lidar com isso, como que você faz? Então, pequenos perrengues existem o tempo inteiro. Então, o processo não chegou a tempo. Como que a gente faz? Tira uma coisa que a gente planejou. Então, esses pequenos perrengues fazem parte do nosso dia a dia. Um texto que saiu errado no LinkedIn, alguém me avisa, eu instantaneamente entro no celular e tiro, ou edito, qualquer hora. E a gente vai jogando. E algumas coisas, às vezes tem que pedir desculpa por algumas coisas que acontecem, sim, mas se você coloca um processo de qualidade tão alto, você trava muita coisa, né? Porque como a gente vive na escassez, você tem um limite da qualidade, limite do acerto e limite do erro. E aí você tem que se permitir fazer esses ajustes. Vivemos numa corda bamba, né? Sim. Só que você tem que estar muito atento, né, para tomar as decisões e às vezes assumir a rédea, né? Não entregou, eu vou lá fazer.
Não tem essa. Faltou alguém para servir o cafezinho, eu vou lá servir. Você tem que ter essa flexibilidade. Muitas vezes você está num nível que você não aceita esse tipo de coisa, né? Não, mas arregaça a manga e faz aquilo. É temporário, dá o exemplo, depois conserta e faz acontecer. Mas você sabe, deixa eu só te cortar um pouco aqui, sabe que isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente vê o pessoal em posições hierárquicas mais altas que vão lá e abraçam esse tipo de desafio, e às vezes é o cara do meio, que em geral é o cara que não cresce, né? Fala, não, mas eu sou liderança aqui agora, isso aí eu não posso sujar as mãos para servir um cafezinho, né? Então acho que isso é uma dica boa para quem está ouvindo a gente aqui. Cara, se você quer crescer na carreira, seja o cara que veste a camisa e faz o que precisa ser feito, né? Não entra nessa pilha de arrogância aí quando você começar a crescer na carreira, porque eu pelo menos já vi muita gente se dando mal nessa, né? Porque a pessoa perde um pouco o senso, né? A pessoa mistura ali o ego com a resolução da história, né? E pelo contrário, acho que normalmente o pessoal que vai mais alto na carreira é o pessoal que não tem muito essa coisa do ego, né? Tá muito mais interessado no resultado do que no... Mas aí tem a questão que eu falei da palavrinha lá da generosidade, né? Sim. E isso não é fácil, não, porque você tem que abrir mão. Sim. E você abrir mão, muitas vezes, você abre mão de controle e de poder. Isso não é fácil de ser feito, porque na sociedade o poder é valorizado, né? E aí, como você abre mão do poder? Você abre para ganhar, né? E aí, você tem que ter uma coisa que você tem que acreditar e, claro, que ter pessoas que fazem melhor que você, né? Sim. E tem horas que eles vão errar. E você tem que estar ali para tentar tomar a melhor decisão. Mas, às vezes, você não sabe fazer aquilo. E aí, é um desafio para o gestor. Aí você fica numa insegurança muito grande, né? Como que você faz para consertar uma coisa que eu não sei mexer ali, não sei fazer? Então, é um exercício de empoderamento das pessoas, de generosidade. E quando você está no primeiro nível da primeira gerência, é onde que é mais difícil, né? Porque normalmente a pessoa que é promovida na primeira gerência, porque ela é muito boa numa tarefa. E aí, e aí é a armadilha. Ela é muito boa naquela tarefa, os colegas que não foram promovidos naquela hora, ela a princípio faz melhor, né? Então ela vai querer fazer para os outros. Sim. E aí é a chave do fracasso. Você tem que mudar a sua cabeça. Opa, não vou fazer melhor que os demais. Eu tenho que ver o que os outros fazem melhor do que eu e empoderar esse time para o time acontecer. Mas é uma mudança muito clara, assim. E é na primeira gerência que é o primeiro pulo do gato. Depois fica mais fácil, né? Você já exercitou isso, o desapego, né? Sim. E aí você vai olhando, você tem que ir olhando para cadeias mais longas e tudo mais. Mas esse é o pulo do gato, eu acho, de generosidade, e muda a chave, cara. Não é mais a tarefa. Mas tenha humildade para fazer, se precisar. Só que faça com respeito também. Quem errou, não é foco na pessoa. É foco no problema. Bora resolver esse problema. Agora, resolver o problema. Não quero saber quem errou, o que aconteceu. Resolver o problema. Depois a gente discute o que aconteceu, é perfil, está no lugar errado. E aí você vai formando o time. O time vai se confiando em você e o time vai crescendo junto. E aí você vai crescendo junto com o time. Então, você fazer isso, não tem fórmula mágica, né? Mas você tem que desapegar, né? Generosidade é uma palavra boa, e desapega de algumas coisas e empodera as pessoas e tenha resiliência ao erro. Não tem problema, se o erro for pequeno é melhor. Aí errou de novo, vai com certo, até acertar, acertou ali, solta, aquilo vai acertar, e aí você vai, é um ganha-ganha. Mas é difícil, né? Sim. Ninguém não quer nada errado. E falando em time, acho que você trouxe um ponto legal aí, que já seria uma das perguntas da pauta, que mais para frente eu vou trazer ela para cima, que acho que tem um gancho interessante. Você, como liderança aí de marketing há muitos anos, o que você espera de um bom profissional de marketing, né? O pessoal que está ouvindo a gente aqui, que tipo de skills você acha ou skills, hard, soft skills, comportamentais ou técnicos, você acha que o bom profissional de marketing deve buscar, ou o que você prioriza quando você está contratando alguém para o seu time? Eu acho que
querer aprender o tempo inteiro, né? Então, porque tudo é novo, né? Hoje em dia, a inteligência generativa surgiu aí. E aí, como você faz aquilo acontecer? Você tem que estar aberto ao novo, querer aprender. Então, a parte de hard skill ela é importante, muito importante. Você tem que ter a base para você tomar as melhores decisões. Não adianta você jogar no chat GPT e achar que ele resolve para você. Ele vai criar um negócio bonito que não faz sentido muitas vezes. E se você não tiver a base, entender aquilo, ir a fundo, revisar, a ferramenta ela te atrapalha em vez de te ajudar, sim, né? Sim. Um exemplo, assim, qualquer ferramenta ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Por exemplo, um carro é maravilhoso, né? Se te leva de ponto A ao ponto B de forma segura. Qualquer meio de transporte faz isso. Mas eles matam também, né? Então você tem que saber usar, você tem que ter regulação, você tem que ter controles e tudo mais. Qualquer ferramenta. Então, para isso, é preparo. A chave do segredo é preparo. Então, você tem que o tempo inteiro estar angustiado, querendo estudar coisas novas, aprender coisas novas, lendo coisas novas, voltando para a escola, lendo artigos, buscando informações. Mas o soft skill é muito importante também. Então, você saber se relacionar nesse mundo da complexidade é muito importante. Não adianta você chegar numa empresa e você é o AIS das suas... sabe fazer aquilo acontecer. E você não sabe ouvir o outro. Sim. Porque o se relacionar não é tomar cerveja, ser um amigão, não. É você se colocar no lugar do outro, entender por que essa turma está me pedindo isso. Tá? Ele é um chato. Não, não é um chato. Ele tem um papel. E o papel é definido por alguém que precisa daquilo. Então, tá bom. O que precisa ser feito? Bora fazer isso aqui junto. Então, você se colocar no lugar do outro fica muito mais fácil. Porque você chega numa empresa cheia de regra, né? Tem um monte de norma. Mas para que é aquilo? Porque, tá, entendi. Então é para isso que precisa. Tá, então vamos fazer isso. Então você ter esses acordos, ele é muito importante. Então, o relacionamento, o soft skill de conseguir se colocar nos diversos ambientes, entender. Muitas vezes você está falando com uma interface que precisa ouvir de um jeito, então de outro. Então, escutar é muito importante. Essa disciplina de você escutar genuinamente, para poder se propor, tendo base, tendo fundamentos, muito importante. E uma coisa que é importante é essa capacidade de estar sempre tentando inovar, estar sempre não satisfeito com aquilo, vou fazer diferente, vou querer entregar isso de forma diferente. Isso é muito legal também, porque agrega muito para o mundo em constante transformação que o nosso negócio está inserido, né? Então, essa iniciativa, não querer só fazer o processo do mesmo jeito e tudo mais, precisa ser feito. Mas você está sempre insatisfeito, querendo fazer algo mais, propondo coisas diferentes, pensando de formas diferentes, respeitando o ambiente, respeitando o momento, acho que o ponto de vista do profissional melhor qualificado para estar dentro desse ambiente corporativo que tem determinadas regras, mas ao mesmo tempo tem uma capacidade de fazer acontecer muito forte, né? E eu sempre digo que não tem regra ou de repente você está no lugar errado, porque você ser muito indisciplinado pode ser muito bom para algumas coisas de inovação. Você criar novas empresas, não ser insatisfeito, você ter... Então, cada um tem a sua característica. Sim. E que tem que se adaptar ao ambiente. Mas numa organização que organização, pelo próprio nome diz, é a junção de várias coisas para fazer acontecer. Ele precisa ser funcional. Você não pode ter alguém desagregador dentro da organização. A organização não funciona. Você tem que conseguir se relacionar. Então, tem determinados soft skills que são muito importantes dependendo do momento, do local e onde você está inserido e colocado. Tá. Sabe que eu concordo tanto com essa sua visão, que inclusive um dos valores nossos aqui na agência é empatia. Empatia é um dos nossos valores. Quando a gente faz um onboard aqui no RH, fala assim, isso aqui é um valor inegociável, porque a gente tem uma cultura muito da colaboração, né? Até a gente estava conversando antes, por isso que a gente aqui, o trabalho nosso, do pessoal é presencial, porque a gente precisa que as pessoas troquem, que se relacionem muito bem e que consigam ter empatia com o erro do outro, né? E empatia com o acerto também, porque a gente incentiva muito uma troca
colaborativa e não competitiva, né? E a velocidade também, né? Que você tem que trocar rápido e ver, e testar, checar, né? Então a gente precisa do pessoal jogando junto, né? Então eu concordo 100%. Acho que são características que eu busco muito aqui também. Muito legal. Puxando aqui para outra pergunta. Acho que essa é uma pergunta que eu gosto muito. A gente estava falando muito ali você falou muito da cultura do japonês, do propósito, né? Como eles são orientados a estar constantemente revendo o propósito e vendo como que a empresa consegue contribuir para a sociedade de alguma forma. Uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui, que eu acho que é uma das perguntas mais importantes, que tem a ver com o propósito nosso aqui do podcast, de desmistificar muitas coisas que a gente entende que são vistas de uma forma errada quando a gente fala sobre marketing, é sobre o propósito e o papel do marketing para a sociedade, né? Porque quando a gente fala de marketing, quem não é do mercado muitas vezes já pensa, marketing só quer ficar empurrando o produto goela abaixo das pessoas, né? O marketing é o vilão, é o problema do capitalismo e todo o mal da sociedade gira em torno do marketing. A gente às vezes ouve esse tipo de coisa. Claro que eu discordo disso, né? Por isso que eu até optei trabalhar com isso e estamos aí há 20 anos trabalhando nessa frente. Mas eu queria ouvir de você. O que você acha que é o grande papel do marketing, o propósito, onde ele contribui para a sociedade? Essa pergunta é muito legal, Mauro. Assim, profissional ou pessoas mal intencionadas tem em qualquer área, né? Exatamente. Qualquer setor e qualquer coisa. Então, qualquer coisa que você fizer, por isso o Estado é organizado do jeito que é, aí você tem a justiça, tem tudo mais, para você poder tratar as exceções. Mas a sociedade, basicamente, ela não é assim, senão ela seria totalmente disfuncional. Então, as exceções você trata dessa forma, o marketing também tem, mas o propósito, a essência do marketing, se você olhar lá da origem, né, era sim, ajustar a oferta e demanda do mundo industrial. Né? Você criava uma fábrica, criava alguma coisa, você tinha que ter uma cadência daquilo no mercado. E se criou disciplinas de marketing para demanda estar na cadência. E isso é a grande coisa que a gente faz hoje em dia também, é ajustar essas ferramentas para poder dar a cadência das ofertas. Mas hoje em dia, né, o grande propósito em si, eu acho que eu falei aqui várias vezes já, mas é tentar levar a proposta de valor correta para o cliente. Então, valor, o que é valor, né? Muitas vezes você olha lá, o valor é o que? O meu custo que eu tenho, multiplico por um fator, o lucro que eu quero, venda. Valor vale tanto. Não vale tanto. Isso é seu custo, mais é seu markup e tudo mais. Isso é uma coisa. O valor é como você ajuda a criar valor no cliente. Então, aquele valor que você gera para o cliente, que muitas vezes é para o cliente do cliente, a gente que está no B2B, né? Sim. Então você tem que olhar muito, se eu implementar uma rede de Wi-Fi com inteligência artificial numa usina ou numa corporação, qual valor que eu vou dar para aquela empresa? E aí eu vou dar mais eficiência, eu vou dar mais uptime, as videoconferências vão funcionar melhor, a empresa vai ter mais eficiência, os funcionários vão ficar mais felizes, a área de TI vai conseguir fazer troubleshoot, identificar problemas usando inteligência artificial de forma mais rápida, então vai tudo funcionar melhor. Beleza, qual é o valor que isso gerou para aquela companhia? Ela conseguiu melhorar o negócio. Muitas vezes você não consegue chegar no aumento do faturamento, que seria a coisa melhor para você tangibilizar aquilo em moeda, mas isso é valor. Valor são coisas muitas vezes intangíveis que você agregou valor. Uma oferta diferente daquela que não tem todos esses benefícios e que não foi bem implementada, de repente não vai ter aquele valor todo. Então, marketing é a gente conseguir de alguma forma tangibilizar ou fazer a ignição de que as pessoas pensem nisso e qual é o valor efetivo daquilo. Então, pegar essa complexidade que a gente tem internamente dentro da casa, conseguir dar nexo, conseguir trabalhar naquilo, que aquilo a gente consiga comunicar o valor potencial para aquele cliente e a equipe de vendas, a equipe de engenharia consiga transformar esse valor potencial em valor real. E usando todas as disciplinas que a gente tem. Pode ser através de um podcast, como eu te disse, né? Você está
discutindo como aquela outra empresa ali gerou valor por meio da tecnologia. Isso vai dar ideias para os outros executivos de negócio pensarem. E aí a gente pode estar junto lá mostrando como a tecnologia pode apoiar. Então, isso é valor. Marketing trata isso. Então, conexões o tempo inteiro, criação de touch points qualificados, levar essa oferta de valor para o negócio e vice-versa, né? Então, marketing é super importante dentro da organização. E no médio, no curto e no médio prazo, com as diversas disciplinas que você tem. Pensar no branding. O que o branding tem, né? Parece uma coisa tão etérea, né? Mas ela está muito ligada a isso. A comunicação do valor da companhia, deixar isso claro. Não só para o mercado externo, para os clientes, mas muito também para o seu time, né? Para respirarem a mesma direção e tudo mais. E isso tem muita técnica, né? Você tem vários especialistas que desenvolvem cada coisa para poder fazer isso efetivamente acontecer, né? Muito bom. Adorei a resposta. Falando um pouco aqui de tendências agora, né? A gente falou um pouco aqui sobre isso. Tem IA generativa, né? A gente está num mundo aí de frequentes mudanças. Pegando as mudanças dentro do marketing, o que você imagina ser uma grande tendência aí para os próximos 5, 10 anos? Para onde você acha que o marketing vai arrumar? Que tipo de estratégia você acha que vai estar em alta? O que você acha que já está reduzindo? Momento bola de cristal aqui. Essa é pergunta difícil, hein, É Mauro? difícil, essa é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta e não do tem milhão. resposta certa, né? Porque justamente se a gente soubesse... Não, eu acho que a gente está chegando num estágio, né? Você trouxe aí a inteligência artificial generativa, né? A inteligência artificial, técnicas de inteligência artificial que usam redes neurais e você inverter a lógica do protocolo, mas você saber a resposta, como constrói, como que a inteligência artificial funciona, são coisas que já existem há muito tempo, tá? Sim. Então, você já usa sistemas, por exemplo, de câmeras que consigam identificar comportamento das pessoas. Esses sistemas vão aprendendo o que é isso, que é a base da inteligência artificial. O que está chegando na sociedade agora muito forte, nesse momento, é que a inteligência artificial ela tá trazendo coisas complexas, né, simplificando ela. Você joga dados desestruturados, que é a característica dela, e ela te dá uma lógica para aquilo. E ela começa a criar coisas que façam sentido. Então, ela agrega muito valor. Muito valor. E isso vai ser implementado, eu acredito que a gente passou por várias fases de revoluções. Hoje em dia, a gente conversou que o mundo acabou a distância, né? Não tem mais distância. Você fala instantaneamente com qualquer lugar que você quiser em tempo real. Método de pagamento. Você está lá no Japão, usa um cartão tipo Wise e você faz um Pix aqui, o dinheiro está na tua conta. Instantaneamente você paga lá uma coisa, você transforma. Então, a interconexão do mundo ela é dada. Isso foi uma revolução que aconteceu, a revolução da conectividade, a revolução dos dados, a revolução da informação. O que a gente vai estar tratando agora é que está trazendo o nexo, né? Que é a inteligência artificial generativa tentando imitar esses processos humanos. E isso vai transformar toda a sociedade. Toda, inclusive o marketing. Então, as disciplinas que eram muito determinadas, elas vão se cruzar. Coisas repetitivas, a inteligência artificial vai fazer para você. Então, substituir o humano, como a gente falou, de jeito nenhum. O humano vai ser mais importante ainda. Só que ele vai, da mesma forma que a Revolução Industrial, por exemplo, acabou com onde você teve carro. Antes de ter carro, você tinha carroça e cavalo. Você tinha carroça e cavalo, você tinha que limpar o estrume da cidade. Essa profissão, por exemplo, acabou. Há muitos anos, né? E as pessoas foram fazer outras coisas. A Revolução Industrial, ela tirou muito o trabalhador braçal, né? Então, o trabalhador braçal, ele teve que se remodelar. Então, ao longo da sociedade, a gente viu crescer uma indústria de serviços muito potente, muito forte, né? Porque são as pessoas criando o que vão fazer. Isso vai acontecer muito nos outros setores. Então, trabalhos muito repetitivos, então, principalmente os mais jovens, que fazem coisas muito braçais, vão ter mais dificuldade.
Tá? Só que se você tem uma boa base e você sabe usar essas ferramentas que estão vindo por aí para trazer resultado, não esquecendo que você tem que estudar muito para saber dar nexo para aquilo, tá? Você vai potencializar e fazer as coisas mais rápidas. Então, no marketing, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Tá? Então, o dado desestruturado, que tem muito dado, ele vai vir de forma muito mais precisa para você tomar suas decisões de ações, de atividades. Então, a gente vai conseguir fazer microtrabalhos muito mais efetivos e muito mais rápidos, facilmente mensuráveis. Então, essas ferramentas de uso de inteligência em qualquer disciplina, pode ser em qualquer carreira, no direito, na medicina, qualquer carreira, ele vai ser muito impactado. Então, as pessoas têm que se preparar cada vez mais e abraçar essa mudança que está vindo muito forte. No marketing é a mesma coisa. Então, a gente vai voltar muito para as essências, porque a execução ela vai ser facilitada. Você está numa agência, criação de uma imagem, ela é muito mais fácil hoje em dia. E você tinha, antes do advento do computador, você tinha que fazer as coisas pintando, era muito mais difícil também. Então, as tecnologias vêm transformando, e ela vai transformar. Então, a gente tem que estar aberto a essa transformação, aberta à mudança, e conseguir trazer essas ferramentas para você conseguir tomar suas decisões de forma mais assertiva. E aí você vai conseguir fazer coisas mais customizadas, mais apropriadas, você vai fazer jornadas para clientes cada vez mais individualizadas, porque os dados vão estar lá. E a inteligência artificial vai conseguir trazer nexo para você. Só que você tem que estar de olho, né? Porque ela pode dar um nexo errado, né? Sim. E aí você tem que ensinar, você tem que estar ali fazendo ajuste e tudo mais. Eu acho que é emocionante o que vem por aí, mas ao mesmo tempo você tem que estar preparado para o tempo inteiro estar se preparando. Preparado para se preparar, né? Você tem que estar o tempo inteiro querendo abraçar esse novo, testar esses modelos que estão vindo por aí, que eu acho que agregam muito valor. Você sabe que uma coisa interessante, né? O quanto ser humano vai ser cada vez mais importante, né? E a gente, de certa forma, já está vendo um pouco isso na prática. Recentemente, a gente subiu uma campanha aqui na agência, que a gente tinha gerado imagens através de inteligência artificial, e a ferramenta era uma campanha de Instagram. A ferramenta já colocou um aviso lá dizendo esta campanha utiliza imagens geradas por inteligência artificial. Então, olha que interessante, né? As próprias ferramentas estão também tentando achar um controle para falar o que é real, o que é artificial. Então, e claro que a inteligência artificial vai ficar cada vez mais próxima, né, do comportamento humano, mas a gente vê uma tendência também da própria tecnologia querer barrar um pouco o que é feito através da inteligência artificial, né? A gente vê essa tendência também quando a gente fala de SEO, por exemplo, né? Porque hoje em dia tem essa coisa dos artigos sendo gerados automaticamente pela IA. Só que o que acontece? Cada vez mais a inteligência artificial do outro lado está falando, opa, mas isso aqui não é genuíno, isso aqui foi uma inteligência artificial que fez. Não vou dar valor para isso, não vou indexar bem, vou indexar bem o que foi escrito por um humano. Então, olha que interessante, né? Por um lado, a ferramenta ela está ajudando, ela está acelerando o processo, mas quem também quiser só contar com isso e não conseguir colocar a humanidade naquilo, não entender a inteligência artificial como uma ferramenta que vai agregar e não substituir, essas pessoas vão ficar para trás. Então, acho que a grande sacada para o profissional de marketing que está aí começando a trabalhar com inteligência artificial é entender que a inteligência artificial não deveria substituir o seu trabalho, ela deveria somar no trabalho que você já faz, seja ajudando a revisar um trabalho que você fez ou trazer uma inteligência extra, ou o contrário, ou seja, gerando alguma coisa onde você vai olhar aquilo e falar, legal, agora deixa eu dar o toque humano para isso. Então, entender isso como uma ferramenta, né? A minha visão é que isso é bastante tendência aí. Isso é uma coisa muito legal, isso que você está falando, né? Porque o mundo, se olhando, por exemplo, uma disciplina que faz parte do nosso negócio, segurança, né? Segurança cibernética, muitas vezes. Imagina o que a inteligência artificial não vai ser na mão de quem quer fazer coisa errada. Opa. Ela vai enganar as pessoas de uma forma, já está acontecendo, Sim. que vai parecer tão humano aquilo que você vai ter que se preparar. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho
contínuo, né? Ao mesmo tempo, as empresas que trabalham protegendo vão usar também ferramentas que são tão inteligentes, como você falou, do mundo da propaganda, para ver o que é fake e o que não é. Então, é um trabalho de gato e rato o tempo inteiro, e a tecnologia ela não para e não vai parar. E a sociedade, o humano, ele vai cada vez mais se adaptar. A gente já passa de revoluções o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, e a sociedade vai criando novos modelos e novas questões e tudo mais. Ela substitui atividades, sim, só que ela cria determinadas oportunidades. E o mundo utópico, né, Mauro, seria assim, a tecnologia vai fazer tudo que a gente faz. Não vamos fazer mais nada, nós vamos ficar só curtindo a vida, né? Lê do engano. Isso não vai acontecer. Porque a sociedade ela vai se transformando em torno do humano, né? Porque a sociedade não existe para as máquinas, existe para a gente, né? Sim. Então, acaba sendo naturalmente ela se adaptando, e a gente tem que ter essa capacidade de adaptação, capacidade de aprendizado, para poder lidar com essas complexidades que você trouxe. Então, você vai lá, começa a fazer texto na inteligência artificial. O algoritmo vai entender que aquilo é inteligência artificial. Não vai te valorizar. Ele vai acabar valorizando o humano. Por quê? O humano acaba gerando conexão, né? E aí você vai para a essência. Você vai para a essência, né? A essência das pessoas. Tem uma coisa legal no B2B, né? A gente fala, a venda é totalmente cartesiana, a venda é totalmente profissional, ela é totalmente lógica. É mais ou menos. Que, na verdade, negócio... Você vai mapear uma dor ali numa reunião... É gente. É gente. E mesmo um diretor de uma empresa lá, ele tem dores humanas. Sim. Que, dependendo... Não está mapeado na lógica ali do negócio. Então, o processo B2B, ele é muito humano. Entre pessoas, entre conexões. E a conexão e a percepção, ela percebe e ela confia, entra naquela questão da empatia na pessoa, no conjunto de pessoas, nos valores da marca. Isso tudo são construções humanas para o negócio acontecer. Então, o humano sempre vai estar no centro, mesmo a gente usando um monte de técnica, um monte de coisa que acelera a nossa vida. O WhatsApp acelera a nossa vida. Você cria grupo, você distribui, você marca alguma festa, você marca uma coisa, tudo no WhatsApp muito rapidamente. Para o humano, né? A inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Ele acelera e facilita algumas coisas que com esse enfoque. Então, mesmo trabalhando em tecnologia há quase 30 anos, vendo essa transformação toda que a sociedade passa, é sempre no propósito das pessoas. Sempre, sempre, sempre. Por mais inovações que tenham acontecido, que venham acontecer na sociedade. Né? Última pergunta que eu tenho para você, e é uma pergunta muito legal. Eu chamo aqui de a dica de ouro aqui para a gente fechar. Se você pudesse pegar tudo que você viveu aí nesses 30 anos de carreira, tudo que você aprendeu, que você ensinou, se tivesse que pegar isso e sintetizar isso, ou pegar de tudo que você aprendeu e viveu e tivesse que tirar uma única lição, que seria uma grande lição, um grande ensinamento, para passar para o pessoal que está ouvindo aqui a gente hoje, né? Qual que seria a sua dica de ouro, a dica de ouro do André? Boa pergunta também. Acho que a gente poderia falar que eu falei muito em generosidade, né? Mas você tem que desapega para conquistar. Então, você nem sempre vai ter controle da situação. Eu trabalho, por exemplo, com grupos virtuais na América Latina. Eu nem conheço pessoalmente pessoas do meu time. Eu não consigo ter controle total sobre aquilo. Não consigo. Mas eu estou disponível. Estou junto. A gente faz parte do mesmo time. A gente tem objetivos comuns. Então, essa questão da generosidade, você não querer ser o dono da razão, né? E você ser genuíno naquele propósito de fazer o grupo, entregar o valor, entregar algo acima do que é de você em si. Eu acho que isso você agrega, isso acaba gerando benefícios para você. Então, é uma coisa que parece, você abrir mão para você conquistar, parece errado em si, mas isso tem que ser muito genuíno. Não pode ser simplesmente maquiavélico, né? Tem que ser genuíno. Isso, você gostar
que aquelas pessoas conquistem, você ficar feliz efetivamente que aquela pessoa deu o próximo passo, né? Isso é uma coisa, é um exercício importante, humano, que é o ponto que a gente estava discutindo. Técnicas, tecnologia, máquina, tudo é incrível, adoro, senão não trabalharia com isso, né? Mas ele é tudo feito para as pessoas, né? E dentro de uma organização, dentro dos profissionais de marketing, é a mesma coisa, né? Então, você tem que possibilitar um ambiente para que aquilo efetivamente aconteça. Esse é o papel, acho que, da liderança, né? E batalhar num propósito comum, claro, para que aquilo venha acontecer, né? Muito bom, muito bom. André, você quer deixar algum contato, LinkedIn, algum lugar onde quem queira ouvir mais do que você tem a dizer aí, o pessoal possa te encontrar? Eu sou bem low profile nas minhas redes sociais, tá? Estou lá presente, observo, eu sou, como falei, eu escuto muito, observo muito, embora eu falei a beça aqui nesse podcast, mas vocês podem me achar no LinkedIn, eu acho que é o melhor canal, tá? Então, no LinkedIn, André.Eletério, você acha lá. Estou presente lá nas redes, manda mensagem lá, eu respondo, eu estou de olho, mas não tenho postado, não posto muito por uma característica dessa questão de querer ouvir mais. Estou sempre nos bastidores, né? Estou sempre potencializando os demais, que eu acho que vem muito da generosidade, né? Faço pouco o que eu estou fazendo aqui de falar, mas normalmente estou em todos os momentos que a companhia está tocando o mercado, suportando as pessoas no seu desenvolvimento, né? Não só o meu time, mas a empresa como um todo, né? Você sabe que um pouco do nosso propósito aqui também é dar voz para pessoas como o André, que são low profile e tem muito a trazer, muito a agregar, né? Hoje a gente tem aí, né, os conteúdos sobre marketing na internet, em geral, tem 5, 6 pessoas aí que estão falando mais do mesmo, né? E a gente tem pessoas incríveis aí como o André, que são low profile, mas a gente vai trazer eles aqui para tentar extrair um pouco aí de todo o conhecimento. André, obrigado pela aula que você deu para a gente aqui hoje. Acho que foi sensacional. Tenho certeza que você que está ouvindo aí gostou muito também. E é isso. Tem algum recado final aí para dar para o pessoal? Não, só te agradecer, Mauro, agradecer a oportunidade. Aqui, vocês não estão vendo, mas a gente está num ambiente super bonito aqui, no estúdio super legal que você montou aqui para fazer isso, levar a voz das pessoas. Isso é sempre bem interessante, né? Normalmente é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, você faz para os outros, mas você acaba não fazendo para você, né? E isso acaba acontecendo muito no mundo do marketing. Você trazendo isso é bem legal. Eu gosto muito de acompanhar, tenho acompanhado sua jornada aí nos seus podcasts. Agrega muito trazer essa visão. A gente fala da B2B, B2C, é muito diferente. É diferente nada, é a mesma coisa. Só que você acerta as ferramentas, Sim. Acerta a dose, acerta a forma que você faz. Tudo é movimentar percepção, movimentar as pessoas, movimentar a conexão, é a mesma coisa, você acerta as técnicas, né, as ferramentas. Então é muito legal sempre ouvir as outras experiências, tem sempre insights, e parabéns e obrigado pela oportunidade, é isso aí. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.